Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Eu estou aqui com meu amigo Pedro. Pê, tudo bem com você? Oi, Lu, graças a Deus, tudo bem? E com vocês? Tudo jóia. Maravilha. Pê, nós vamos hoje gravar um evangelho para o pessoal do Naufé e eu vou publicar Legal. também na página da USE Santo Amaro, tá bom? Maravilha. Um beijo e um abraço para todo mundo na fé. Saudade do povo. O pessoal do Naufé lembra do Pedro, ele esteve conosco uma sexta-feira especial para Foi. nós, que ele foi lá cantar, falar. O Pedro é mil e uma utilidades. A gente está aí para tudo, né, Lu? Graças a Deus. Ô, Pê, e assim, toda vez que eu falo em você e que eu penso no seu nome, Pedro Leite, você sabe que a gente tem um Pedro Leite do lado de cá, né? Que foi Eu, muito importante para a gente. você não sabe, Lu, assim, é claro que a gente vai fazer as nossas coisas, mas eu chego nos lugares anunciando o Pedro Leite, todo mundo imagina que é um senhor que vai chegar lá. E aí É. chega essa figura aqui e o pessoal realmente se assusta. Pode ficar tranquilo que todo mundo pensa que é o outro Pedro. Aliás, eu preciso, acho que um dia precisamos marcar de ter um encontro dos Do dois. Pedros Leites. Pois é, fica aí a dica. Pê, eu vou aproveitar esse momento e mandar um beijo para o meu amigo Pedro Leite, né? Ele mora longe agora, né? Para Dinalva, para a família toda, porque eles foram muito especiais na nossa formação de Que espíritas, né? maravilha. Que O maravilha. Pedro foi nosso professor de mocidade e ele é muito, muito querido por nós. Um beijo, Dinalva. Um beijo, Pedro. Eu também estou. Então, Pê, a gente hoje vai falar sobre Jesus em casa de Zaqueu. Isso aí, vamos tentar. Pê, eu posso ler? Pode? Vamos lá. Aí, Manda quando bala. terminar a leitura, a gente manda bala, tá? Fala para todo mundo que a gente não ensaiou, não fez maquiagem, não fez pauta, vai tudo numa condição de estudo, é claro, e um bate-papo informal até nesse período de mídias, né? Eu acho que vai ser bacana, né? Então, bora lá. E é interessante, gente, esse tema, Jesus em casa de Zaqueu, ele está no capítulo 16 do Evangelho, que é o capítulo Servir a Deus e a Mamon, e ele é um item que ele não tem explicação dos espíritos, né, Pê? Exatamente. O Kardec colocou aí de propósito para nós estudarmos e falarmos, e vamos lá, que tem muita coisa para poder aproveitar. Então eu vou começar a leitura. Começa Bora. assim, ó. E tendo entrado em Jericó, atravessa Jesus a cidade. E vivia nela um homem chamado Zaqueu. E era ele um dos principais entre os publicanos e pessoa rica. E procurava ver Jesus para saber quem era. E não o podia conseguir por causa da muita gente, porque era pequeno de estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver. É uma árvore, né, P? Uma figueira Tá. brava. Porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda pressa e recebeu-o feliz. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. Sobre o que Jesus lhe disse: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Então, é um recorte, né, do Evangelho de Lucas, no capítulo 19,
versículos 1 a 10. A 10, exatamente. P, agora é nós, P. Isso. Lu, esse tema é super falado. Se você procurar no YouTube, você vai achar tanta coisa, tanta coisa. O Arthur Valadares, que é um querido nosso daí, né, já falou a respeito. Enfim, tantas pessoas já falaram a respeito que o material é bem farto, né? E eu queria, já que a gente está numa conversa, né? E é claro que o nosso alcance aí, enfim, é tão grande. Peraí, Lu. Saúde, P. Perdão, engasguei aqui. Não se preocupe. Perdão. É que eu fico emocionado com o tema. Porque o que nos pode remeter o Zaqueu, né? E quando a gente vai fazer um estudo, e a gente pode pensar em três grandes blocos: Zaqueu, Jesus e a multidão. Porque no trecho ele fala, né? E eu fico imaginando também, uma vez, até pensando, discutindo com algumas pessoas, né? Eu falei, engraçado, né? Hoje está tão na moda o stand-up comedy, né? Que o pessoal, né, fazem piada com uma série de coisas. Eu imaginei se na época houvesse um stand-up comedy com essa situação. Imaginando Zaqueu, uma pessoa de baixa estatura, um baixinho, né? Baixinho. Pequenininho, sabendo da entrada de Jesus, Jesus vai passar lá na porta de casa, passando pela rua, tá vindo aquela multidão, fala, mas como é que o Cristo vai me achar aqui? Né? Eu sou tão pequenininho, eu queria tanto vê-lo, ouvi-lo, estar com ele, jamais que ele vai prestar atenção comigo. Imagina Zaqueu pequenininho, olha lá uma árvore que lhe comportaria subir, sobe ali, vê a multidão passando, igual bloco de carnaval, aquela galera toda, aquela multidão toda, de repente, no meio do bloco, a atração principal é o Cristo. O Cristo olha para cima e fala assim: Zaqueu, rapaz, desce daí, fica tranquilo. E ó, tô lá na sua casa daqui a pouco, vou colar lá na grade. Quer dizer, é uma brincadeira, é claro, fazendo aqui uma brincadeira, né? Imagina o Zaqueu escutando isso do Cristo, estabocado lá de cima, sai rolando pelo chão, fala, cara, o Cristo vai vir na minha casa. Aí vem, é uma brincadeira, certo? Agora vamos para a parte mesmo dessa brincadeira, mas separando nos blocos, né? Quem é Zaqueu? Zaqueu é o chefe dos publicanos lá em Jericó. Jericó está mais ou menos quase uns 30 quilômetros perto de Jerusalém. Se a gente olhar lá na própria sequência, eu gosto muito de usar como estudo a Bíblia de Jerusalém, né? Essa Bíblia é muito famosa, né, P? Isso, para estudo, porque não tem interpretações, ela é bem, né, bem fiel aos textos e tudo mais. Quando a gente vê em Lucas a sequência, e ele vai falando, quando o Cristo está descendo, porque ele vai chegar em Jerusalém. Então, o caminho vai passar por Jericó. Então, já está causando naquela região todo um burburinho. O Cristo saindo lá da periferia da Palestina, indo em direção a Jerusalém. Tem toda uma simbologia da questão do poder, enfim, tudo que a gente já viu aí nos nossos estudos. Então, imagina, falando de Zaqueu, o publicano, ele é o chefe do coletor de impostos. Tá bom, mas não é só o coletor de impostos. Zaqueu é um israelita dominado pelos romanos. Qual é a posição dele na sociedade? Um cara execrável. Por quê? Ele é judeu,
mas representa os romanos. E para os israelitas, a dominação e o que eles mais detestavam era a questão do imposto. Imagina nós, aí em São Bernardo, lá perto da sede, né, do Naufé, olha quem está em volta, né? Somos nós, e nós somos tão iguais, tão bacanas, tal, mas o Pedro Leite é o coletor de impostos, é o cara que bate na sua porta a qualquer hora, tira praticamente boa parte do seu sustento. Qual é a forma que eu, coletor de impostos, entro? Qual é a minha truculência? Será que eu sou amoroso? É claro que não. Eu sou um judeu revestido na figura de um romano. Você acha que o pessoal ia falar comigo? Não. Então, Zaqueu, certamente, ao longo do tempo, angariou riquezas. Quais foram essas riquezas? Como foi? Certamente pelo sofrimento de muitos irmãos judeus. Acho que a gente precisa levantar essa lebre, né? A segunda, mesmo ele muito rico, vamos imaginar que seria quase que um número um em Jericó, porque se ele é o chefe de uma representação romana, certamente ele tem domínio, influência, fazia o que queria, certo? Até aí a gente concorda. Mas Sim. era um homem feliz? Era um homem só, literalmente só, que adiantaria ter aquela fortuna toda, sendo que ninguém ia convidar ele para o churrasco. Não. Ninguém... E se ele convidasse também, né, Pê? As pessoas Exatamente. também não iriam, né? Quem iria na casa de um publicano eram pessoas execradas, ou seja, também eram marginalizados. Acho que essa figura do Zaqueu é muito importante, né? Quando coloca na leitura do texto, olha, ele era um homem de baixa estatura, então ele precisou de muitos recursos para se fazer valer de sua força, porque estatura, força física, ele não tinha. Então foi um homem inteligente, astuto, ardiloso, influente, infeliz. Se a gente perceber ao longo da, se a gente perceber olhando assim para trás, até mesmo olhando para a Bíblia, nós vamos ver uma série de personalidades com as mesmas características, né? De pessoa influente com condições, porém infeliz. Encontra na figura do Cristo aquele que, de uma certa forma, trouxe uma esperança e uma oportunidade de mudança. Quando fala ainda da questão de coletor de impostos, olha onde o Cristo vai aparecer aí dentro dessa questão dos impostos que era muito importante para os israelitas, né, para os judeus. Quando o Cristo é contundido, escuta aqui, Cristo, já que você está falando de tanta coisa, tá aqui as moedas, né? Veja, né, a gente tem que pagar imposto, Cristo, justamente para tentar, era uma coisa muito importante. Vamos ver o que o Cristo vai falar. Já que ele é uma personalidade, o que ele vai falar? Certamente todo mundo apostaria, né? Não pode pagar imposto. Tá vendo? Ia causar toda uma guerra, toda uma situação. O que o Cristo diz? Dai a César o que é de César e a Daí a Deus Deus o que é de o que Deus. é de Deus. Ali ele já abaixa, né, a temperatura. E você percebe que aquele bloco que eu tinha falado inicialmente, Zaqueu, Jesus e multidão. Percebe uma repetição? Uma situação, Jesus e multidão. Quando a mulher que tinha distúrbios, que sangrava no meio de uma multidão, o Cristo sente ser tocado em suas vestes, né, por essa mulher,
Quem me tocas? Aquela que tinha uma situação, olha, está curada, porque a tua fé, tudo aquilo que você sente, isso te liberta. Então, alguém, o Cristo e multidão. Sim. O Cristo está descendo, então passa em Jericó, mais uma oportunidade, né? Então, o Cristo dispensa apresentações, né? O bloco Cristo, né? Uhum. Mas o quanto ele foi importante de inclusão, a palavra tão moderna hoje nos nossos tempos, né? Inclusão social. Zaqueu foi uma forma de inclusão social. Como assim? Um marginalizado. Quais foram os pecados dele? Ser um coletor de impostos, ser um judeu, mas contrário à própria raça. Mas não é que ele era contrário à própria raça. Ele tinha influências e foi para este caminho. Nós não sabemos historicamente por que e como ele chegou a essa condição. O que é mais importante para nós é a condição em que ele se encontra naquele momento. Naquele momento, certamente um homem solitário, riquíssimo, com todas as condições, podia fazer e comprar o mundo, porém não tinha nem como comprar. Seu dinheiro certamente não era aceito, sua presença não era bem-vinda, não poderia, como você disse, não poderia chamar ninguém porque as pessoas não entrariam na casa dele. Enfim, um homem rico e só. Ele percebe a oportunidade que a vida lhe traz, Uhum. a notícia que se espalha pela Palestina sobre o Cristo, a entrada do Cristo se preparando para entrar em Jerusalém, então Jericó é meio que a última parada. Vieram várias notícias ao longo do caminho das curas. E Cristo é um homem bom. Por que não me aproximar de um homem bom para ver se o meu coração pode melhorar? Será que com ele eu posso encontrar uma felicidade? Uhum. Né? É imaginar todo esse cenário de uma pessoa que não tinha condições financeiras, mas não tinha condições morais, emocionais de estar junto àquela multidão. Ele Bacana, era hein, Pê? e ele era marginalizado. Qual a forma de ser notado? O que ele poderia fazer? Convidar todo mundo? Ele até poderia, mas as pessoas iriam? Não. Não. Então Aí, ele. Pê, Isso. aí Jesus se convida, né? Exatamente. Para ir para a casa Porque, dele. olha os blocos. Zaqueu com esse cenário todo. O Cristo, o Mestre, aquele que vai incluir, inclusive aqueles que estão de fora. E ele mesmo sempre, ele vai falando isso ao longo das suas passagens, né? Eu vim para os doentes, eu não vim para o são. O são já está lá normal. Os doentes são pequenas, poucos. Então, vamos resgatar eles. A ovelha que se desgarrou, das 99, das 100 que temos, 99 estão lá certinha. Vamos à procura de quem? Aquela que desgarrou. O Zaqueu está dentro desse efeito. Sobe essa árvore na esperança nem de ser notado, mas de ver. Para surpresa dele, ele foi não só visto, como foi notado, falado seu nome, Sim. Zaqueu, desça aí depressa, porque ó, você está vendo, tem uma multidão aqui comigo, né? Eu preciso ter um lugar de descanso, de um pouso, nada mais justo do que pousar na sua casa. Ele recebe aquilo. Imagina o Cristo passar aí na sua porta. A gente está vendo aí sua porta aí de fundo, né? O Cristo passa aí, Lu, tem um cafezinho aí para nós? Imagina ele me chamar Luciana, P, Exatamente. Que né? Essa demonstração de reconhecimento, né? Eu sei Exata, quem é você. exatamente. A Luciana, a excluída da rua, né? Não será mais. Será, caramba, o Cristo vai para a casa da Luciana. Lu, que café você faria para o Cristo? De comida assim mesmo? É, Ah, ia rolar um bolo, P. tudo bem, só o bolo? Ah, o bolo e o café. Tá bom. Você ia receber com o melhor bolo, Sim.
o café seu ia ser feito da melhor Sim, forma. Ou sim, seja, certo? Você ia fazer o seu melhor. Olha sim. uma das transformações de Zaqueu. Já infeliz com a oportunidade de ser acalentado, já foi notado pelo Cristo. Meu Deus, vou receber o Cristo na minha casa. Vou correndo para ela para receber com o que eu tenho de melhor. Não tenha Uhum. dúvidas. Cristo entra à casa dele. A multidão ficou onde? A multidão ficou lá falando mal de Jesus. Exatamente. Esse é o terceiro bloco. Zaqueu, Jesus e a multidão. Percebe que a multidão sempre vai ter uma reação sempre contrária a tudo que se faz pelo bem. A multidão, todos os exemplos na Bíblia, nós vamos pegar a situação, o Cristo e a multidão. Né? A multidão está ali, empolvorosa, o Cristo sempre vai encontrar uma situação para mostrar. Quando o cego, quando estão lá perto do templo, e o Cristo, de uma certa forma, manipula as energias, o cego enxerga tal do milagre, que a gente sabe pelo Espiritismo que não é bem isso, né? Uhum. O que o Cristo faz? Na multidão, avisa ainda a pessoa curada. Vai lá e conta no sinédrio. Vai lá e conta no templo. Justamente para dar a forma de exemplo. Não adiantaria o Cristo fazer alguma coisa para ficar parado com a pessoa. Era o exercício de mostrar aos demais. Então, a gente pega um excluído como Zaqueu, e traz na figura do Cristo, quando ele se aproxima dele e está na casa dele, de tirar ele daquela marginalidade e trazer para dentro da multidão, como um exemplo. Uhum. Então, e a multidão lá fora. Imagina o que a multidão estava falando lá fora. Onde já se viu alguém de bem entrar na casa de alguém ruim. Enfim, imagina o burburinho lá fora. E vai Sim, passando e todo mundo esperando o Cristo sair de lá de dentro. Muitas pessoas certamente estiveram com o Cristo lá dentro. Porque sim. numa multidão não estava só os discípulos. Alguns penetras também entraram. Opa, deixa eu aproveitar, né? De repente tinha alguma coisa acontecendo aqui. Até É, mesmo. já que Jesus entrou, né, P? Ué, deixa eu Liberou, entrar. né? É lógico. A gente Exatamente. Lu, nós estaríamos nessa mesma condição. Nós estamos lá do lado do Cristo. Chamou, a casa do cara não é muito bem-vinda, mas até por curiosidade, deixa eu entrar na casa de um rico. É. Deixa eu ver como é. Então imagina que certamente muitas pessoas estavam lá. Zaqueu não deve ter feito diferença de quem tinha entrado na casa dele. E olha só, nosso tempo já está caminhando, né, Lu? Tá, mas vai tranquilo. Olha só, quando a gente lê na Bíblia aqui, eu queria passar essa parte do Cristo lá dentro, né? Tá. Olha só. Fui hospedar-se na casa de um pecador. Aqui, ó, a passagem. Está no versículo 8, tá? Uhum. Da Bíblia, né? Zaqueu, de pé, disse ao Senhor. Essa expressão como é que fala? De pé. Também é uma mudança de atitude, é uma mudança de postura. Quando a gente vai falar para alguém, com alguém, e eu quero me fazer notado, o que eu faço? Eu uso até essa expressão corporal. Imagina ele de pé, na frente do Cristo, na frente de todas as outras pessoas que ali estavam, e diz: eu vou dar metade da minha fortuna, metade dos meus bens para todos os pobres. E
Aqueles que eu prejudiquei, eu vou indenizá-los. Aí tem a figura de pagar 4 vezes, né? Mas Aham. a interpretação é: Cristo, eu estou me sentindo tão bem, eu preciso dar um novo rumo à minha vida, de tal forma que tudo que eu angariei na minha vida, a minha fortuna, não me serve para muita coisa. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar grande parte dela para as pessoas, eu vou me liberar disso tudo, e aqueles que eu prejudiquei, eu vou indenizar. Quer uma prova maior de arrependimento, de pedido de desculpas, De desapego, de né, Pê? desapego, de tentativa de colocar para fora o meu Deus, eu fiz tanta barbaridade com meus irmãos. Lembremos que Zaqueu é um israelita. Uhum. É inconcebível que um irmão nosso faça tantas coisas ruins com a gente, não é possível, né? Então esse ato dele de pé, e a gente percebe aqui some a questão, olha que engraçado, aqui some a questão de estatura. Lá no começo fala dele baixinho, tendo que ser ouvido em cima de uma árvore, de uma figueira. Né? Aqui não, ele está dentro da casa dele e a postura dele de pé em relação a todos o transforma, o liberta. E assim ele, e aí a gente vai ver por outros palestrantes vão até contar isso melhor, talvez a história vai dizer isso melhor para nós, a recuperação que Zaqueu certamente teve, né? Segurar a fontes pessoais para manutenção dele, família e as coisas, boa parte certamente distribuiu ali ao redor e certamente ele procurou indenizar, deve ter indenizado todos aqueles e que de uma certa forma se sentiram prejudicados. Muitos devem ter batido a porta nele, muitos devem ter recusado. Aonde já se viu, você que arrebentou com o meu comércio, com a minha família, quem é você? Mas estou aqui transformado, de coração aberto para indenizar. Eu não quero 4 vezes, eu quero 50.000 vezes. Certamente ele não teve o menor questionamento. Está aqui, ó, para justamente ter paz no coração. Né? E agora, acho que com esse cenário que a gente tem de Zaqueu, a gente vai perceber isso ao longo da história, outras grandes transformações. Maria Madalena. Posteriormente, o Cristo, o próprio Paulo, né? Saulo, Sim, olha o cenário que vai se repetindo, né? sim. Aquele que era o perseguidor, né? Para ser o perseguido, aquele que não tinha paz no coração, quando ele encontra com Cristo, que também o liberta das amarras, e o quanto sofre justamente para pagar as suas dívidas com o passado, com todos aqueles. Então, é algo que vem se repetindo com Cristo, e eu acho que é bacana a gente poder prestar atenção nessas coisas, para não imaginar que o Cristo, o Cristo foi lá e curou. E o Cristo, não, a transformação é individual, com as lições, um impulso, né? Um impulso aí que o Cristo nos dá, né? A fé que transporta montanhas, as montanhas dos problemas são nossos, somos nós que temos que enfrentar cada uma delas. E esse exemplo do Zaqueu é exatamente a aplicação disso. A montanha de problemas, as dificuldades que ele tinha, ele se fortaleceu, viu dentro as angústias, quis colocar isso para fora, e quem foi o melhor? Justamente o Cristo passando por ali. E lembrar que Cristo daqui a pouco vai entrar às portas de Jerusalém, vai entrar, vai ser saudado e daqui a pouco vai ser julgado, condenado e tudo mais. Exatamente. Então, é uma das últimas cenas ali e Zaqueu pode ser agraciado com isso, né?
P, eu acho que o grande exemplo de Zaqueu é aproveitar a oportunidade, né? Exato. Tomar consciência de que o jeito que eu estou vivendo até hoje não é o melhor jeito, né? Exato. Depois que a gente conhece o que Jesus diz sobre amor, sobre caridade, sobre perdão, depois que ele ouviu aquilo, ele falou: Nossa, isso serve para mim, né? Exato. Isso serve para todos nós, né? Todos Exato. nós que procuramos pela alegria de viver, né? A Exato. gente aproveitar as oportunidades que a vida nos dão e se comprometer, né, P? A Exato. partir de agora, eu vou me colocar de pé e vou tomar uma atitude e vou Exato. fazer diferente. E aí, Exato. Zaqueu, né, faz essa declaração, né, de dar metade do que ele tem e indenizar a quem ele fez mal, né? Exatamente. Que é uma transformação maior que essa, né? Para a condição dele, né? Outros vão se adequar. É o mesmo princípio, né? Até o que eu fazia até agora, eu não tô conseguindo. Então, o que eu posso fazer para reparar, para tentar limpar o meu passado, mas para fazer um. Não tem a expressão do Chico, né? Eu não posso apagar o passado, mas eu posso fazer um novo futuro. É exatamente a Sim, aplicação disso, né? Isaqueu encontrou com os bens, porque afinal de contas ele tinha muitos, né? Então, deixa eu fazer isso como uma forma, como uma sinalização, né? Certamente depois ele deve ter sido convidado para alguns churras por lá, né? Ele deve ter conquistado alguns amigos fez depois uns disso, né? amigos. Ô, P, e Jesus não nega, né, a Zaqueu essa oportunidade, né? Ele passa a noite na sua casa e ele declara, né? Hoje entrou a salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Exatamente, que é a questão das pessoas marginalizadas pelas situações. Então, é a salvação, né? Aquela que estava doente, aquele que estava cego, aquele que não conseguia fazer muitas coisas, ele que estava angustiado e certamente com a sua forma de atuar, dali para frente outra postura, né? Novos tempos, nova forma de utilizar os seus recursos para o bem daquelas pessoas que estavam ali com ele. Certamente transformação de vida e realmente uma salvação. O P, eu fico pensando também, assim, que a gente vai lendo o Evangelho e vai tentando se identificar, né? Exato. Pensando, né? Se eu tivesse ali, né? O que eu estaria fazendo? Muito provavelmente eu seria parte da multidão criticando Jesus, né? Infelizmente. E essa multidão, P, ela tem essa característica, né? De que ela não pensa por si, né? Ela acompanha, né? Então, se uma hora tá todo mundo, quando Jesus entra em Jerusalém, que ele é saudado, a Isso. multidão estava lá, né? Exatamente. Aplaudindo. E dias depois, a mesma multidão estava gritando para soltar Barrabás, né? Exatamente. Então, esse comportamento de multidão não cabe mais, né, P? A gente precisa escolher um lado, né? E o lado do bem, o lado do amor. Não dá mais para ficar, hoje eu quero, hoje eu não quero, não vou no centro, não, evangelho hoje. Não, né? A gente precisa se comprometer. Exatamente. E o compromisso, Lu, como são transformações individuais, é o compromisso primeiro comigo, né? Onde estão os meus tesouros? Onde está meu coração? Eu preciso começar a arrumar essa coisa que está dentro, né? Depois a gente vai começando aos que estão mais próximos, né? Aqueles Sim, que estão no nosso lar, aqueles que estão no nosso trabalho, até mesmo, olha que interessante, hoje nos nossos recursos à distância, né? Até os nossos relacionamentos
agora modernizados, nos aproximam tanto de distâncias tão grandes, mas será que eu consigo hoje mandar um convite de reunião, como nós estamos fazendo aqui de forma virtual, com alguma pessoa que eu tive algum desentendimento no meu passado recente? Ixi, Maria. Entendeu? É a Não, mesma coisa. e se a gente mandar o convite, qual será o resultado dessa reunião, né? Exatamente. Quer dizer, eu posso mandar o convite, iniciativa minha. Posso ser aceito ou posso ser recusado. Qual é Sim. o meu comportamento se eu for recusado? Tá vendo? Eu já sabia. O que está fazendo na casa do pecador? Multidão. Se ele aceita, aí vem o outro lado. Ele aceitou. O que direi? Direi a ele 1000 desculpas. Naquele momento, talvez eu fui infeliz no meu comentário. Naquele momento, eu não estava nas melhores condições. Você me perdoa? Ou até o contrário, olha, eu aceitei o convite. Vamos ver que meu, Luciano é meu desafeto, né? Recebi seu convite. Tá vendo? Arrependida agora, né? Então você vai ver o que eu vou falar, o monte que eu vou falar para você, né? E aí eu respondo, aceito. O que eu vou falar para você, Luciano? Certamente todos nós dois, vamos amainar os nossos corações e tentar alinhar. Porque o desalinho é normal, já é algo que já estava acontecendo. Qual é o novo? É o aceitar suas desculpas, aceitar as minhas e voltarmos às nossas relações. Nós não precisamos ficar abraçado, beijado, e até agora, nesse momento, nem dá para fazer isso, né? Então, mas pelo menos o voltar o relacionamento e a paz de coração, a paz de consciência. Porque o movimento foi feito por um de nós. Que maravilha será aquele que fez, foi bem sucedido. Imagina a paz de coração. Imagina eu e você nesse relacionamento de dificuldades, você recebe meu convite, né, para uma conversa como estamos tendo agora, e você vê que maravilha, olha, quando todo esse período passar, venha cá tomar comigo um café e comer um bolo. Imagina que maravilha não será para nós dois? Aproveitando, desculpa qualquer coisa. Lu, cortou um pouco, diga. Aproveitando a oportunidade, me desculpa qualquer coisa. Ah, está desculpada, querida. Da mesma forma que eu fiz algo para você e para a turma do não. Beijo, povo do Aliás, em nome da nossa reunião, eu peço desculpas, né? Em nome da Luciana, se nós fizemos algo de contrário ao pessoal. Fê, eu acho que a gente conseguiu, né? Acho que sim, não sei. Depois a gente vai ficar sabendo aí dos comentários. Pessoal, pega leve com a gente, tá? Ó, só para a gente amarrar aqui, Jesus, essa ideia de salvação, né? Algumas religiões acreditam que o simples fato, simples não, né? A história de Jesus, né, ter encarnado na Terra, ter morrido na cruz, algumas religiões acreditam que isso foi para nos salvar, né? A gente no Espiritismo não vê assim, né, Pê? Se a gente pensar, é claro que não vê dessa forma, né? Mas, na verdade, vou só pensar, o que é o salvar? Zaqueu foi salvo, se a gente pegar o exemplo, por que ele se restabeleceu com a própria vida? Porque ele se sentia angustiado, encontrou uma porta e mudou atitudes. Qual é o gatilho disso? Certamente as ideias do Cristo, como o nosso Exatamente. governador planetário, de trazendo uma palavra muito simples: amor.
de fazer algo por alguém. O amor resume todos os mandamentos, né? Ama o teu próximo, ama Deus, ama o teu próximo, e verás que as coisas vão se resolver. Se a gente entender isso como forma de salvação, não é que o Cristo nos salva. Quem nos salva são as nossas atitudes. E qual é a melhor referência? A do próprio Cristo. Né? Ele sim Exatamente. foi um exemplo para nós. Cabe a nós tentar, para a gente falar assim, cabe a nós seguir o Cristo. Não, a gente sabe da nossa condição de imperfeitos ainda. Mas o que eu posso fazer para chegar perto dele? Né? Deixa eu me melhorar um pouco, já não vou mais falar mal do outro, já não vou mais com aquela multidão, já vou observar um pouco. O Zaqueu é esse exemplo, né? Muito obrigada. Oh, minha querida, Você quer falar mais alguma coisa? Não, tranquilo, só agradecer pela oportunidade. Não sei se vocês viram aí no quadrinho, eu deixei um quadrinho aqui meio estratégico, é que de onde eu vejo aqui eu não consigo enxergar, que é justamente o mapa da Palestina. E eu ganhei até de uma amiga e coloquei aqui como fundo, né? Porque. Dá para Me ver? mostra aí, onde está Jericó e onde está Jerusalém? Isso. Ó, aqui é Jerusalém, está nessa região aqui, e Jericó está aqui, ó. Ah, tá. Mar Morto, Mar da Galileia, Rio Jordão, que deságua no Mar Morto, né? Então, quer dizer, ele está vindo da Galileia, Samaria, né? Onde vem os samaritanos. É bem legal Sim. quando a gente tem uma visualização de onde é. Então, Jerusalém, que é o grande centro administrativo e nervoso, né, da Palestina, e tudo que está por detrás, que é uma grande periferia. Né? Como é que um Cristo que vem lá do fundo, lá do Jardim São Bernardo, né, tão redondo, vai sair coisa boa dessa região, indo lá para os grandes centros, para chegar na Paulista e chamar a atenção de uma Avenida Paulista, vamos imaginar, né? E Jericó está aqui, que é justamente a entrada para chegar em Jerusalém, é o caminho. Então, quis trazer esse quadrinho para a gente visualizar bem, e aqueles que tiverem interesse, dá uma olhadinha, tem muita coisa importante sobre a região, e eu acho que complementa um pouco de tudo isso que a gente falou aqui. Tem um pouco de história, tem as nossas reflexões morais, tem a questão do espiritismo, né? E tem a questão cultural mesmo. Acho que é bacana a gente abrir as nossas cabeças, a nossa forma de ver, né, a vida e as coisas que estão por vir. Exatamente. E, para encerrar, eu vou dar uma lida aqui naquela música que a gente tinha comentado, Faz um Milagre em Mim. Eu vou ler a letra. E você faz a prece para nós depois? Faço sim. Vale lembrar que essa música, eu confesso que eu não sei a origem dela, se é dos nossos irmãos evangélicos, se ela tem uma questão católica, né? Porque normalmente a gente eu ouço mais, acho que o refrão, né? Como é que é? Entrar na minha casa. Entra na minha vida, né? Faz um milagre em mim. A gente sabe que no Espiritismo não há milagres. Na verdade, são as nossas transformações. Mas lê o texto, Lu, para ver, depois que a gente falou de tudo isso, olha como essa letra agora fica rica de conhecimento. Olha que bacana. Ela começa assim, P. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Só para te ver, olhar para ti. Exato. E chamar sua atenção para mim. Olha que legal. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá tua paz. Largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti.
Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. É isso, Pê? Exato. Olha como ficou rico. E agora a gente poder imaginar as figuras das quais a gente falou aqui, né? E essa música, agora ela faz até um sentido melhor, que a gente às vezes canta por cantar. E Sim, agora não, olha, ele subiu. Eu preciso dele para me fortalecer, para eu me transformar. Faz um milagre em mim, não é o ele fazendo, sou eu me modificando. Então, essa música aí exatamente. vem coroar essa, fazer o nosso fechamento, né? Isso Maravilha. mesmo. E pequeno, P, não era só Zaqueu, né? Pequenos somos todos nós, né? Diante da grandeza de Jesus, da grandeza de Deus, né? Então, todos nós precisamos caminhar e crescer, e cada um de nós fazer o nosso próprio milagre. Exatamente. P, faz a Palavras. prece para nós. Olha, vamos lá, então, Pai amado, te agradecemos por esta oportunidade de trabalho, de convívio, de estudo, né? Mais uma oportunidade de atividade útil na nossa vida. Agradecer a Jesus, esse grande mestre, que certamente nos ensinou, nos ensina e continua a ensinar, né? E agradecer aos amigos da espiritualidade que estiveram conosco nesses momentos, dando amparo, certamente estão nas grandes batalhas hoje, junto da humanidade, né? Ajudando a turma, principalmente a área de saúde, que hoje é tão importante, né? Para a nossa humanidade. Então, nós agradecemos a Deus, a Jesus, aos amigos da espiritualidade, nos fortalecendo na nossa fé, nos conduzindo de melhor forma para que sejamos indivíduos melhores. Agradecidos que estamos. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu amigo Pedro, muito obrigada. Valeu, Lu. Obrigado você. Obrigado a turma do Naufer. A gente sabe que isso também, o nosso encontro também vai para a USE, né, Distrital de Santo Amaro, que a gente possa alcançar, Luciana, todos os lugares possíveis, né? Acho que hoje a gente tem uma grande oportunidade que, olha só, à distância a gente está falando de um assunto importante e certamente isso vai chegar aonde se fizer necessário. Então, acho que a gente tem uma grande oportunidade de vida. Como o Zaqueu, né? Ele também teve a oportunidade e nós estamos abraçando essa oportunidade também. É verdade. Pessoal do Naufé, um grande abraço, né? Fiquem firmes, equilibrados, em paz. Estamos todos protegidos, né? Deus cuida de todos nós. Em breve, né? Acho que o vírus, né? Alguma coisa vai acontecer, ou a vacina, né? Em breve a gente vai conseguir retomar as nossas atividades normais. Enquanto isso, fiquem com o nosso abraço e até o próximo vídeo, tá bom? Obrigada, gente. Uma boa semana a todos. Obrigada, Pedro. Até, gente. Valeu. Tchau.